E daí, quando chega no livro 2, por que ele existe? Né? Ele existe exatamente para os alunos novos, né? Para os iniciantes. Porque para o avançado é fácil, é entrar em Samadhi e acabou. E de verdade mesmo, o yoga, ele começa quando você entra em Samadhi. Até lá, é só preparação. Então, a jornada verdadeira, ela acontece depois do primeiro tipo de Samadhi. Mas aqueles que não conseguem gerar esse estado de consciência, o que eles têm que fazer? Aí que entra o livro 2. Tá? E no livro 2, ele vai começar primeiro mostrando para você como que tem que ser a sua visão diante desse sadhana que você vai começar. Tá certo? Como que deve ser a sua ótica. Ele chama essa ótica de a atividade no yoga, ou a maneira que você se posiciona, ou a sua ação durante o executar yoga, que é Kriya Yoga. Então, Kriya Yoga ali não é um tipo de yoga. Tá? No caso de Patanjali, ele não está falando de um tipo de yoga. Existe um Kriya Yoga que vem do Mahashaya, acho que é Lahiri Mahashaya, o nome dele, que foi um resgate desse mestre e que foi um mestre do Paramahansa Yogananda e que se desenvolveu nos Estados Unidos na linhagem do Kriya Yoga, que é, qual é o nome da instituição? Self-Realization Fellowship. Isso, Self-Realization Fellowship, ok? Que é uma instituição. E eles utilizam um tipo de yoga que é chamado de Kriya Yoga. Mas não é disso que Patanjali está falando. Apesar de Shivananda, no seu texto, falar de Kriya Yoga, ele associar os dois, tá? Mas Patanjali ele não está falando disso. Ele está falando como que deve ser a sua visão ao longo do seu sadhana. Ele fala que Kriya Yoga tapa Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Tá? Ele fala que é isso. Então, a sua visão durante seu sadhana deve ser o tempo todo através do resgate do quê? Da autossuperação, do esforço sobre si mesmo ao executar o sadhana. O autoestudo, porque o sadhana ele vai gerar modificações, tanto da personalidade quanto da consciência, e você deve estar atento, porque perceber essas modificações vai permitir correção de curso. Tá? E Ishvara Pranidhana, ou seja, tudo que você executar, até mesmo o sadhana, os estados de consciência, o que vem acontecer, já não pertence mais a você. Você retira aí a sua visão egoísta sobre o processo, tá? E retira a tensão, né? E a expectativa, porque a expectativa de ter que atingir alguma coisa, de esperar alguma coisa, olha, desculpa o termo, mas fode tudo, tá? Atrapalha enormemente o desenvolvimento. Tá? Então, essa expectativa, ela é muito semelhante a alguém que vai fazer uma viagem, né? Então, você vai fazer uma viagem, e digamos que você vai para Londres, ou vai para Paris, ou vai para Nova York, você estava esperando muito para fazer essa viagem, mas só que você vai fazer essa viagem não como a gente faz hoje em dia, mas como se fazia na década de 30. Tá certo? Olha, é tão perto, né? Década de 30 só são 100 anos. Tá? 90 anos atrás não tinha avião, como tem hoje em dia. O pessoal fazia de navio, né? De navio, imagina você viajar de navio. Sabe quanto tempo você levava para chegar na Europa? 2 meses, cara. 2 meses. Então imagina que você vai fazer uma viagem para a Europa de navio. E daí você fica lá 30, 40 dias. Estava vendo um filme que contava a história de Freud com Jung, que é The Dangerous Method. É um filme bem interessante, conta a história de Freud com Jung e o desenvolvimento, o início da psicoterapia, né?
a primeira paciente do Jung, onde ele usou o método de psicanálise dele e tal. E eles estavam vindo para Nova York, vindo lá da Áustria para Nova York para uma conferência. E daí, quanto tempo? 30, 40 dias para chegar. Agora imagina você fazendo uma viagem dessa e na ansiedade, na expectativa da chegada, né? Da chegada. Então, a pessoa ela entra no navio e ela só pensa no fim. E o que está acontecendo ao longo do processo da viagem, que vai ser 1, 2 meses, ela não presta atenção. Então, ela não presta atenção na comida, ela não presta atenção na cabine, onde ela está hospedada, nos passageiros, ela não conversa direito, porque ela está tão ansiosa com chegar na meta que ela esquece de aproveitar o processo da viagem. No yoga acontece exatamente a mesma coisa. Às vezes você está tão na expectativa de querer chegar no samadhi para começar o seu yoga propriamente dito, que você se esquece de curtir, de vivenciar, de ir na piscina do seu navio, de comer, de conhecer pessoas, de namorar, de passear. E as técnicas são assim, são cada um desses panoramas que você deve prestar atenção e ir usufruindo. Então, o Ishvara Pranidhana, ele tem essa função de você relaxa com o futuro, aprende com o passado e vive o presente. E esse presente é o que é importante. E o presente do sadhana, a usufruir e degustar cada pranayama, cada asana, cada mantra, cada pequena modificação que você vai fazendo, que você vai aprendendo. Ok?